mas há alguma coisa de errado no mundo. Notadamente, qualquer ateu poderá, se sincero for, admitir o que eu estou afirmando. Existe alguma coisa de errado no mundo. Há muita coisa que nós reconhecemos que devemos fazer e não fazemos. Há séculos e séculos que a humanidade tem utopias de um mundo melhor e irmanado, mas não consegue executar este projeto. Pelo contrário, quando tenta executar, aí vem sangue. Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, era um sonho utópico. Terminou não somente na guilhotina, na guilhotinagem dos padres, mas dos revolucionários se guilhotinando uns aos outros. Comunismo, agora tudo é de todo mundo é irmão. Foi uma opressão. O homem planeja e não executa, sonha e não realiza. Diz coisas bonitas e faz coisas feias. Políticos corruptos são capazes de fazer discursos belíssimos sobre a honestidade. Existe alguma coisa errada. Pode aumentar a educação, podem aumentarem os livros nas bibliotecas, pode a tecnologia aumentar, mas o homem continua com os seus mesmos desmandos, com os seus mesmos problemas. Inclusive nós vemos filosofias voltando com aparência nova, as mesmas. Porque os homens estão sempre tentando renovar a esperança de melhorar que eles não conseguem. Existe alguma coisa de errada. Os evolucionistas dizem que é alguma coisa da evolução. Pela evolução nós já somos capazes de projetar a próxima fase, mas não temos ainda os mecanismos para realizar. E aí estamos no meio do caminho. Mas isso não explica. Há duas coisas que a evolução não explica. Uma é o salto da matéria inorgânica para a orgânica. E a outra é o salto do estado de inconsciência para a consciência reflexiva, racional. Não explica também a moral. Aliás, faz a moral tornar-se sem sentido. Pelo contrário, se a evolução fosse verdadeira, Hitler estaria certo. Matando os doentes, os enfermos, os deficientes, para aprimorar a raça. Mas a humanidade toda abominou aquilo ali, não achou normal. Porque o sentimento moral não coincide com a perspectiva atribuída à evolução. E é à luz desse sentimento moral que não pode se justificar pela evolução que nós percebemos os nossos descompassos. Pascal dizia, um filósofo do início da modernidade, ele dizia, nós não podemos explicar o mundo senão pela queda. Alguém diz, prove-me que a queda aconteceu de Adão. Eu digo, veja ela em você. O fato histórico, irmãos, está sombreado em nós. Tem dentro de nós um querer e um não efetuar, como diz lá em Romanos capítulo 7. Eu tenho uma lembrança do que Adão foi antes da queda, é por essa lembrança que eu quero fazer o melhor. E eu tenho o Adão caído dentro de mim, que nunca faz o que eu lembro que devo fazer. Então, muito mais do que voltar lá no tempo e ver o que aconteceu, nós temos as sombras da história dentro de nós. Não há cosmovisão que explique melhor isto, irmãos, do que a cosmovisão cristã, que diagnostique melhor o estado da humanidade do que a cosmovisão cristã. As explicações dos filósofos não são convincentes, dos darwinistas não são convincentes, mas a da Bíblia Sagrada é. Nós, inclusive, temos uma sede de felicidade, um desejo de felicidade plena, que só vamos alcançar no céu. É uma esperança, mas ao mesmo tempo é uma lembrança do que Adão tinha no princípio.
Aliás, Agostinho uma vez colocou a seguinte questão no seu livro Diálogos sobre a Felicidade. Ele disse: por que todos nós desejamos a felicidade? Como é que se deseja uma coisa que não se sabe ainda o que é? Como é que uma pessoa deseja uma coisa que ela ainda não possuiu? Não tem a mínima ideia do que seja, porque nunca possuiu, mas deseja. É porque, meus irmãos, a felicidade não é só uma esperança, é também uma lembrança. Se eu tiro um peixe da lagoa, coloco dentro do aquário, ele tenta pular, isso não me assusta. Ele estava acostumado, né? Com o habitat dele, com aquela lagoa bem ampla. Agora eu coloquei ele dentro de um aquário pequeno, ele se sente incomodado e pula. O que parece esquisito é que o filhote desse peixe que nasceu dentro do aquário queira pular também. De alguma maneira, há uma transmissão hereditária da lembrança de onde ele veio. O filhote se lembra que ali não é o seu habitat, apesar de nunca ter estado no seu habitat. Nós desejamos a felicidade porque ela não é só uma esperança, ela é uma lembrança. Ela foi desfrutada por Adão, de quem viemos. E por hereditariedade nós trazemos a lembrança desse estado. Nós trazemos a nostalgia disso daí. Então, o ser humano é melhor explicado dentro de uma visão cristã. Dentro de uma perspectiva cristã. Mas não somente a cosmovisão cristã explica a origem, explica a queda, mas dá o remédio e a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, essa é a maior notícia que poderíamos dar ao mundo, de que Deus entrou na história humana através de Jesus Cristo. Se Jesus não é Deus, não há como explicá-lo por uma explicação alternativa. Alguém já disse que Jesus é a pessoa mais maravilhosa que existiu, mas se ele não tiver existido, os que inventaram sua história são mais maravilhosos do que ele. Porque, meus irmãos, não há homem descrito como Jesus foi. Os maiores literatos procuraram idealizar o homem perfeito, mas nenhum deles se aproximou da figura de Jesus, da harmonia que há em Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Houve cerca de 500 discípulos que nunca voltaram atrás para sustentar isso ao custo de suas próprias vidas, sem que entrasse em contradição, sem que um negasse o outro. Houve um perseguidor da igreja, cético, que depois dedicou a sua vida a proclamar que Jesus ressuscitou, por dizer tê-lo encontrado no caminho de Damasco. Sim, Jesus Cristo veio e morreu por nós naquela cruz. Como diz C.S. Lewis, ele ou era um filho de Deus, como afirmou ser, ou era um lunático megalomaníaco que afirmava, sendo homem, que era Deus, ou ele era um mentiroso. Mas um mentiroso não se mostra tão honesto como Jesus foi em todos os outros assuntos. Um lunático não faz os discursos esplêndidos que ele fez. Logo só nos resta ajoelhar diante dele e reconhecê-lo como Deus.